Fala pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, patriota de todo o Brasil e do mundo. Pessoal, as notícias não param. Vou trazer para vocês agora as informações relevantes do dia de hoje. Sextou, né pessoal? Sextou. Peço também para você já ir colocando aqui nos comentários de qual cidade que você está falando. Coloque aqui a sua cidade, a sua região. E agora as informações aí, o caso de Bolsonaro, das joias, que todo mundo quer saber. Pessoal, infelizmente a esquerda canhota desesperada aí quer prender Bolsonaro a todo custo. Eles querem arrumar algo para prender de fato Bolsonaro. Pessoal, muita informação no vídeo. Já peço para você deixando o seu like. Pessoal, ajude esse canal. Deixe o seu like no vídeo. Aperta aí no dedinho do joinha. Deixe o like no vídeo. E já te convido também a se inscrever gratuitamente aqui no canal. Se você não é inscrito, clique aqui no botão abaixo inscrever-se. Clicou, já está inscrito no canal. E ativa o sininho, pessoal, das notificações. E se você gostou desse vídeo, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, para ajudar a aumentar ainda mais o alcance para mais patriotas. Sem mais enrolações, bora pro vídeo, pessoal. A Polícia Federal indiciou Jair Bolsonaro nos inquéritos que apuram a suposta venda de joias recebidas pelo ex-presidente e a suposta falsificação de cartões de vacina. Ao saber do indiciamento, Bolsonaro afirmou em entrevista à jornalista Mônica Bergamo, da Folha, que as pessoas não precisam se preocupar com ele. Abre aspas. Escolhi esse caminho e sou feliz. Fecha aspas. Além do ex-presidente, outros aliados e auxiliares dele também foram indiciados pela Polícia Federal. Entre eles, o ex-tenente Mauro Cid, os advogados Fábio Weingarten e Frederico Assef e o ex-prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis. Bom, Silvio, essa informação saiu agora há pouco aí, que a Polícia Federal, então, encerrou o inquérito, que é o momento, então, quando a corporação, né, a Polícia Federal conclui quem praticou esses crimes e quais foram os crimes. No caso de Jair Bolsonaro, ele foi indiciado, então, pelos crimes de peculato, que é a apropriação aí de bens públicos, associação criminosa e também lavagem de dinheiro. Imagina a dificuldade desses profissionais da Polícia Federal para conseguir concluir esse inquérito, chegar a esses indiciamentos, né? Eu achei até que de todos eles, né, de todas as acusações, aquela que chegaria mais perto de um indiciamento era da baleia, que ele incomodou as baleias no litoral de São Paulo, porque chega a ser chacota tudo isso, né? As joias, cartão de vacina contra a Covid, tudo isso foi fishing expedition, tudo nunca passou disso. Era mandar a Polícia Federal lá buscar qualquer coisa, vai buscar uma carteirinha de vacinação, mas leve o celular, não deixe de pegar um computador, vamos procurar alguma coisa, vamos achar um crime, né? Me dê um homem e nós encontramos um crime para acusá-lo. Isso é típico, a história conta, tem versões. A Polícia Federal, comandada por um comunista, porque foi designada, o corpo que comanda a Polícia Federal foi designado pelo Flávio Dino, transferido agora para o Supremo Tribunal Federal, tinha métodos, e agora chega à conclusão, métodos comunistas. Perseguição explícita, não há outro termo. A história das joias, o tenente-coronel Mauro Cid, a carteirinha de vacina, isso é uma forma também que este governo, a Polícia Federal, o Ministério da Justiça, alimenta as redações. Alimenta. Então vamos vazar aqui para o site tal, que lá tem o fulano. Vamos vazar aqui para a emissora tal, porque ela vai pegar o celular e vai ficar lendo como se estivesse apurando. Olha só, Bolsonaro pode ser preso amanhã, vai sair um indiciamento. É tudo teatral. Tudo teatral. Não chegarão a lugar nenhum, isso aí não vai dar em nada. Nenhuma dessas investigações não vai dar em nada. É uma tentativa de alimentar uma perseguição usando os métodos da cortina de fumaça que usaram o ano passado inteiro e usaram no começo deste ano, quando a tensão política no país, aí sim, havia um clima tenso no Brasil.
Houve uma distensão natural. Por quê? Porque não há materialidade, porque as provas são frágeis, porque mesmo com métodos de pesca probatória, pescou-se nada. Então tudo isso é teatral. Eles estão com os mesmos dados, jogando no mesmo tabuleiro para ver se ainda colhem alguma coisa, para ver se ainda alimentam as redações. Enquanto isso, o país caminha para um desfiladeiro, porque cada vez que o presidente da República fala, o dólar dispara, a economia entra em parafuso, nós abrimos o programa mostrando a maior epidemia de dengue na história. O Brasil tem 80% de casos de dengue, tornou-se exportador de mosquito. E nós vamos falar da carteirinha da Covid. Augusto, só para reforçar quem nos acompanha que esse relatório final aí da Polícia Federal vai ser encaminhado para o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, que é o relator do caso, que aí vai encaminhar para a Procuradoria-Geral da República, que aí vai analisar esse inquérito da Polícia Federal para decidir se vai indiciar ou não Jair Bolsonaro. Esse é o trâmite oficial. Sim, que beleza. Quer dizer, a Polícia Federal agora está investigando inquéritos, seguindo procedimentos aí que são urgentes, determinados por lei, tá? Isso tudo é uma palhaçada. Eu, se fosse policial federal, e olha que eu respeito uma instituição que mereceu o nosso respeito aí, enquanto a Lava Jato pôde caçar os ladrões que sobraram sempre nos governos do PT. A polícia, eu, se fosse policial federal, eu teria vergonha dos chefes que vêm com essa conversa, porque eles acham o quê? Que o povo brasileiro é um bando de idiotas, que o povo não está sabendo, isso aí a que o Silvio se referiu, é esse o problema brasileiro. As joias do Bolsonaro. As joias do Bolsonaro não pagam metade de um fórum de Lisboa. Metade. As joias do Bolsonaro não financiam 1% das viagens do Lula e da Janja. Isso tudo é feito porque o Bolsonaro é o único político brasileiro que atrai multidões que não estão interessadas em linchá-lo, não. Estão aplaudindo, gostam de estar com ele. Tá? Ele não é vaiado. Estranhamente. Ele fez tudo isso que a Polícia Federal apura. Não há mais clima para prender o Bolsonaro. Eles precisam voltar à realidade, ao Brasil real, os ministros do Supremo e os políticos de modo geral. A imprensa, essa não tem solução. Essa aí optou pelo caminho do suicídio e vai em frente, né? Cada vez mais acelerada. O problema do Brasil é outro. Vão procurar nas joias o que não procuram, tá nos guarda-roupas e móveis da casa do Lula. Ladrão é o presidente da República. Roubou bilhões. Quer dizer, eles querem agora as joias e, enquanto isso, devolvem o dinheiro que foi entregue pelos ladrões do Petrolão. O que o Toffoli já permitiu que fosse devolvido aos ladrões, o que ele já fez, dá para montar milhares de joalherias. Aí com as joias mais finas, que agora ainda falam do Bolsonaro. Eles não têm coragem de olhar para a realidade atual. É isso, temos um presidente cada vez mais Biden, aí falando bobagens, o tempo todo fazendo a situação econômica piorar e ainda falam em Bolsonaro. A Polícia Federal não tem mais o que fazer. É só isso, vai atrás do Felipe Martins, fica vigiando gente aí que não fica tocando os inquéritos que o Alexandre encomenda para que os inquéritos se eternizem. Essas bobagens que começaram há 5 anos, quando é que isso vai acabar? O Brasil já está muito mais sensato que as suas instituições. O Brasil já está voltando à normalidade. E eles continuam numa realidade paralela que só convém a eles, que são os beneficiários da ditadura formada em parceria pelo governo Lula e pelo Supremo.
Queria continuar aqui o raciocínio do Augusto perfeito. A Polícia Federal é uma instituição séria. Durante anos, em manifestações populares na Avenida Paulista, as pessoas queriam um colete, um boné, queriam ouvir uma viatura da Polícia Federal. Se passasse, abriam espaço para a viatura que era aplaudida. Agentes da Polícia Federal que conduziram prisões memoráveis de figuras corruptas do passado ganhavam fotografia em capa de jornal. A Polícia Federal, os seus agentes, os seus peritos são profissionais sérios. O problema é quem hoje comanda a polícia política aparelhada por um comunista chamado Flávio Dino. Você imagina um policial federal que no passado derrubou um apartamento cofre com 50 milhões de reais do senhor Gedel Vieira Lima, que efetuava prisões com milhões de reais surrupiados, carros de luxo, e agora ele recebe a ordem, vai lá buscar uma carteirinha da Covid, se não tiver, traz a da Laurinha. Ou melhor, vai lá e intime o ex-presidente da República porque ele perturbou uma baleia. Cadê a baleia? Não, mas nós precisamos alimentar o Zé Futrica da redação, as fofoqueiras, as paquitas de emissora de televisão. Precisa alimentá-los. Precisa manter uma narrativa viva, uma cortina de fumaça, porque o presidente deles não pode pisar na rua. Ana, quero ouvi-la aí sobre essa decisão da Polícia Federal, agora que encerrou esse indiciamento, né, esse relatório final, agora que será encaminhado ao Supremo Tribunal Federal, mais precisamente chegará aí às mãos do ministro Alexandre de Moraes. Paula, a política americana está confusa também, né? Nós temos relatado aqui, mas os brasileiros estão acompanhando, não apenas no Brasil, mas no mundo, o que está acontecendo com Joe Biden, o Partido Democrata, e essa confusão que vai se tornar essa eleição, uma das mais importantes das últimas décadas. Mas muita gente, muitos amigos americanos me perguntam como anda o Brasil? E como anda a Suprema Corte? E como anda aquele que veio parar aqui no Congresso? O nome dele, ele aí, o americano ainda fala Alexander, e eu falo Alexandre de Moraes. Aí hoje, para esses amigos e familiares que perguntam, eu vou explicar que o nosso FBI, a nossa Polícia Federal, vai indiciar o ex-presidente Bolsonaro por causa de carteira de vacinação. Wish me luck, desejem-me sorte para explicar essa aqui hoje. É missão difícil para você, Ana, essa. Piotto. Eu vou só acrescentar um dado, né? A Polícia Federal está preocupada com tanta coisa. Vou pegar aqui um pensamento bem lógico. Só no estado de São Paulo, nos primeiros 4 meses do ano, houve a apreensão de 14 toneladas de droga. Nós sabemos que a maior parte dessa droga vem de fora. Quem policia as fronteiras brasileiras é a Polícia Federal. Se essa droga foi pega aqui dentro, e aí sim, pela eficiência dos policiais militares de São Paulo, da Polícia Civil de São Paulo, ou seja, dos policiais brasileiros, quer dizer que a Polícia Federal deixou passar. Não estou dizendo que houve dolo, não. Foi intencional, não, jamais vou dizer isso daí. Silvio já fez menção aqui da lisura, do trabalho efetivo, competente dos policiais federais, mas a direção da Polícia Federal está concentrando todos esses agentes para fazer o quê? Sendo que eu tenho um problema muito maior que a entrada de drogas, e não é só a droga, entre o crime organizado, sustenta o crime organizado das fronteiras brasileiras. Sendo que a Polícia Federal poderia aumentar o efetivo lá, mandar agentes para lá, não para ficar buscando soldador, professora de 70 anos de idade que participou do dia 8 lá. Não, sejamos justos. Primeiro que essas pessoas nem deveriam ser tratadas pela Polícia Federal, isso é coisa de primeira instância, mas nós sabemos de todo o desvirtuamento desse processo do dia 8 parado lá no Supremo Tribunal Federal por um zelo que obviamente não é constitucional, do ministro Alexandre de Moraes. Se essa droga está no Brasil é porque a fronteira passou pela fronteira. Quem cuida da fronteira ou quem deveria cuidar mais e melhor? A Polícia Federal. Paula, posso fazer uma pergunta rápida para vocês aí no estúdio, né? O Piotto, o Silvio entendem muito aí dessas leis. Qual a lei, o que está na Lei Collor, por exemplo? Que eu me lembro que
os presentes foram vendidos porque eles nunca foram públicos, eles não são considerados esses presentes privados. Como é que ficou esse trâmite, o esclarecimento do que está na lei? Jogo aqui para vocês como é que ficaria essa questão, porque foi muito discutido isso realmente, né, Ana, sobre a devolução ou não de presentes, o que seria item pessoal, o que não seria. Tinha uma resolução, inclusive, anterior, que foi descartada. Aí eu não sei em que ponto paramos aí no caso especificamente dos presentes recebidos pelo ex-presidente Jair Bolsonaro durante a sua gestão. Porque o próprio Lula esses dias estava com um relógio caríssimo e dizendo: eu ganhei do presidente francês, né, até confundiu o nome e tal. Mas ele pode usar o relógio, mas ele não pode vender. E se ele quisesse vender aquele relógio... Porque parece que para alguns presentes que não são públicos, para o Lula tudo bem, mas para o presidente Bolsonaro parece que a lei ela é um pouco diferente. Ele esqueceu, Ana, Estamos aqui. Ele esqueceu de dizer que é tudo de um amigo dele. De um amigo dele, tudo é de um amigo dele. A legislação, existe a legislação, ela é tênue, tudo pertence ao acervo da União, mas existe o tal do presente personalíssimo. Por exemplo, um relógio seria um presente personalíssimo porque é de consumo imediato, mas é claro que tudo isso foi distorcido porque o presidente era o Bolsonaro, os outros presidentes têm regra diferente, né? Acho que... porque é um acórdão do Tribunal de Contas da União. Do TCU, essa isso. regulamentação do TCU, exato. Que diz o seguinte, olha... determina os presentes que compõem o acervo privado do presidente da República. Há ainda presentes recebidos pelo presidente que são levados por ele quando fim do seu mandato, que é o caso. Trata-se, nesse caso, itens de natureza personalíssima ou de consumo direto, como roupas, alimentos ou perfumes. Presentes oferecidos por cidadãos, empresas e entidades costumam permanecer com o ex-presidente. Ou seja, está aqui. Mas esse era o entendimento e não havia uma diligência nem do TCU, nem das autoridades para outros presidentes. Peraí, tem outra. E o sítio de Atibaia? Como é que faz? Aí não era Só dele. pode dar cadeia. Não era dele. Era de um amigo dele. Era de um amigo. De novo, eu quero um amigo assim. Eu quero um amigo assim. Eu quero um irmão assim. Então, assim, deixa eu ficar no sítio dele 111 fins de semana, acompanhado de segurança, quando eu quisesse, pendurando os retratos da minha família na parede, deixando os remédios nas gavetas, colocando o patinho lá, como é que era aquilo lá? Pedalinho. Pedalinho, para que os netos e filhos se divirtam, mas é de um amigo meu. É de um amigo meu, então esse não foi um presente, né, pro Lula, só 111 fins de semana. Isso é que é ter amigo. Isso é que é ter amigo. Então, num momento em que o Supremo, as instituições, liberam o homem que disse que não era o dono desse sítio, eles vão agora buscar joia. Isso aí, o Lula, joia para ele era tratado como troco, pô. Ele lidava com coisas muito mais pesadas. Olha, tem outro ato normativo aqui, que é de 2018, mais recente, que diz o seguinte: sobre presentes, viu, Ana? Esse novo ato menciona apenas bens museológicos recebidos em cerimônias protocolares. Estes, sim, devem ser catalogados e incorporados ao patrimônio da presidência. Ele não pode levar, vou imaginar aqui, um quadro. Não pode levar, se for algum presente assim que tem valor cultural muito maior. Não é joia, não é relógio, não é camisa de time de futebol, não é garrafa de vinho, nada dessas coisas. Mas aí a questão que o Silvio já mencionou, por que a diligência tão acurada agora e nada dos caminhões que saíam lá do governo Dilma e do governo Lula no final do mandato, levando todo aquele acervo, quer dizer, o acervo pessoal, né, melhor dizendo. Meus amigos, as notícias não param. Voltamos aí com mais informações para todos vocês. E agora uma informação aí do ministro André Mendonça, pessoal. Vamos para essa matéria. André Mendonça anula a regra do TSE que punia federações quando partidos não prestavam contas. Em uma recente tomada de decisão pelo Supremo Tribunal Federal,
as regras que regulamentam a participação de federações partidárias nas eleições receberam um novo olhar. Nessa decisão, o ministro André Mendonça desempenhou um papel central ao suspender um elemento considerado controverso da normativa do Tribunal Superior Eleitoral. A norma questionada dizia respeito à participação de federações em eleições quando um dos partidos integrantes falhasse em prestar suas contas anuais. Essa decisão ocorreu na ação direta de inconstitucionalidade 7620 e promete trazer novos rumos para como os agrupamentos partidários são tratados no país. Qual foi a fundamentação do ministro André Mendonça nesse caso, pessoal? Na análise do caso, André Mendonça salientou que a imputação de uma falha de um partido a toda a federação violava a autonomia e a individualidade partidária. Ele destacou que, embora a união em federações implique trabalho conjunto, cada partido ainda mantém sua autonomia, devendo por isso prestar contas individualmente. Como a decisão afeta as eleições de 2024? Uma das maiores preocupações dos partidos era a influência dessa norma no calendário eleitoral de 24, especialmente nas eleições municipais. No entanto, Mendonça garantiu que sua decisão não provocaria alterações nos prazos para as convenções partidárias. Isso significa que as federações ainda terão a responsabilidade de escolher seus candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador dentro do prazo habitual, assegurando que todos os filiados estejam em conformidade com as obrigações legais de prestação de contas. Vamos para outra informação. E agora a informação é do senador, vamos lá, Flávio Dino, hein, pessoal? Agora é do Flávio Dino. Senador por menos de um mês, Dino ganhou plano de saúde vitalício. Recentemente, a questão dos privilégios do plano de saúde vitalício destinado aos ex-senadores e suas famílias tem gerado um intenso debate entre o público e a classe política. Diversos ministros, incluindo o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, são beneficiários dessa política, o que suscita questões sobre a justiça e o custo deste benefício exclusivo. Esse contexto veio à tona após uma investigação jornalística revelada que Flávio Dino, mesmo tendo servido como senador por apenas 21 dias antes de assumir outras funções públicas, tem direito ao plano de saúde do Senado, de forma vitalícia. Segundo isso, fica claro e levanta questionamentos sobre a legitimidade e o impacto financeiro de tal privilégio. O que é o plano de saúde vitalício do Senado, pessoal? O plano de saúde em questão foi criado pelo ato da Comissão Diretora 9/1995 e tem chamado a atenção pela abrangência e pelos custos associados. Beneficia não só ex-senadores, mas também seus dependentes, cobrindo procedimentos médicos, inclusive no exterior. Dentre as preferências constam as instituições renomadas, como os hospitais Sírios-Libanês e Albert Einstein. Pessoal, dependentes, no caso, filhos, esposa e tudo mais. Então, olha para vocês verem como que são as coisas, hein? Dinheiro público nosso. Isso é dinheiro público, pessoal. Quanto ex-senadores são beneficiários deste plano? Segundo dados recentes, cerca de 245 ex-senadores, além de 380 dependentes, estão na lista de beneficiados deste plano exclusivo. Este número inclui não apenas senadores que completaram seus mandatos, mas também aqueles que perderam seus cargos por cassação ou renúncia. Olha que loucura! Então, a pessoa é cassada ou renúncia, então ela também tem direito ao plano de saúde. Impacto financeiro do plano de saúde vitalício.
A reportagem aponta que o custo do plano de saúde para senadores e seus beneficiários foi de impressionantes 31,7 milhões apenas no ano de 2022. Tais valores são cobertos majoritariamente por fundos públicos, ou seja, dinheiro que poderia ser investido em outras áreas essenciais, como educação e saúde pública. O custo elevado é justificado pelas contribuições modestas feitas pelos próprios parlamentares. A disparidade entre receita gerada pelos beneficiários e o custo operacionais revela um sistema extremamente deficitário. Atender até mesmo casos complexos e tratamentos no exterior aumenta significativamente o valor das despesas. Tá aí, né, pessoal? Mais uma informação que o Flávio Dino, que nem foi senador de fato mesmo, ficou pouco tempo e já tem um plano vitalício aí. Vamos para outra informação, pessoal. Outra informação agora do exterior. Sunak renuncia após derrota esmagadora no Reino Unido. Na emblemática entrada do número 10 de Downing Street, uma cena marcante se desenrolou com Rishi Sunak fazendo seu anúncio final como primeiro-ministro do Reino Unido. Após uma derrota considerável nas eleições parlamentares, Sunak, de maneira emocionada, pediu desculpas ao país e reconheceu a necessidade de uma mudança governamental. Durante seu discurso, Sunak não só admitiu a derrota, como também seu espaço para prestar homenagens ao seu sucessor, Keir Starmer, do Partido Trabalhista. Suas palavras enfatizaram a importância da transição de poder ser feita de maneira respeitosa e democrática, destacando a integridade do Starmer, mesmo em meio a divergências políticas. Tá aí, né, pessoal? Renunciando após a derrota e passando, como se diz, o bastão para o seu sucessor. Pessoal, espero que vocês tenham gostado das informações. Já vou pedindo para você colocar aqui nos comentários a cidade que você está falando. Deixe o like no vídeo, pessoal. Já vai clicando, deixando o like. E se você não é inscrito, se inscreva aí clicando no botão se inscrever. Eu vou ficando por aqui. Mais tarde tem vídeo no canal. Espero que vocês tenham gostado das informações. Um forte abraço e te espero no próximo vídeo.